Ah, agora foi. Agora Legal. foi. E aí, Danilo, tudo Tudo bem? bem? Beleza? Tudo Rapaz, eu bem. tava nervoso aqui já, ó, não tinha visto ainda isso acontecer, mas que bom que a gente conseguiu reverter aí, deu tudo certo. Deve ter sido alguma falha no Instagram mesmo, mas tá tudo Pode certinho ser, agora. pode ser. Maravilha, Danilo. Então, vou só fazer a sua apresentação aqui, acho que o pessoal vai começar a entrar de novo, aí só dá tempo da galera toda entrar para a gente começar nosso bate-papo. Sejam todos bem-vindos à nossa roda de turismo. Você aí, principalmente, Danilo, muito obrigado por aceitar nosso convite, por esse bate-papo, trazer um pouco de informação relevante aí para o trade turístico, é muito legal, com essa questão dessa conectividade, né, e das barreiras caírem, né, muito dificilmente a gente conseguiria trocar uma ideia e conversar e passar essa informação para outras pessoas se fosse em outros momentos. E hoje a gente está aqui numa live, você da Rede Accor, né, uma super referência em inovação dentro da rede, a própria Rede Accor, o qual eu sou fã, que já fui colaborador, né, que é um exemplo de liderança de mercado, de novos serviços, de inovação. Então, tem muita coisa boa, esse bate-papo vai trazer muita coisa legal. Então, estou muito feliz de estar, vamos dizer assim, reconectando com a Rede Accor e essas barreiras caindo. Então, muito obrigado por participar da live, viu? Eu que tenho a agradecer aqui e parabenizar você por essa iniciativa aí. Acho super legal. Já teve outras lives aí também que vocês fizeram, mas falei hoje com uns amigos aí, me perguntaram, mas e aí, você está em Manaus, tal, né? Então, esse novo normal nos Pois é. permitindo aí essa conexão, que eu acho super legal e, poxa, super obrigado, super empolgado com o que a gente vai falar aqui e lisonjeado pelo convite. Muito obrigado mesmo. Sensacional, obrigado, viu? Seja bem-vindo mais uma vez. Então, pessoal que está assistindo a gente, a nossa roda hoje, o tema principal, elas são os desafios operacionais na retomada do turismo, né? Muitos hotéis voltaram às atividades, agências estão voltando, claro que com todo cuidado, e muita coisa mudou, né? Muita coisa mudou e vai mudar daqui para frente. Então, vai ser legal o Danilo falar lá no hotel dele, ele ainda mais que está inserido dentro desse mundo que é a Cor, que está liderando aí, fazendo várias coisas diferentes. Como é que está sendo para se adequar a essas grandes mudanças e rápidas mudanças? Então, a gente sempre divide em duas perguntas, assim que a gente tem feito a nossa conversa. A gente vai agora para a primeira pergunta orientadora, assim, para a primeira parte da nossa conversa, que é a Cor, né, Danilo, está liderando o caminho mundial aí para a retomada, tanto na parte dos protocolos, com o AllSafe, né, com aquele super protocolo que ela criou de segurança, quanto na criação de serviços inovadores. Eu vi o home office, né, delivery, enfim, tem outros aí que você vai poder contar para a gente. Quais são esses serviços que surgiram durante a pandemia e se tem mais algum para vir aí esse ano, próximo ano, se tem coisas novas para vir da Accor e como é que foram os desafios para você conseguir adequar o seu hotel, a estrutura, a equipe, preparar a equipe para esses novos serviços. Legal. Vou falar um pouquinho, começar falando do AllSafe para você, que eu acho que é um dos mais importantes aí que a gente falou até agora. Então, desde o início aí da pandemia aí, a rede hoteleira, não só a hoteleira, mas o trade turístico aí vem sofrendo bastante, né? A gente chegou a perder 80% de volume de negócio aí dentro da Accor. Fechamos aí Caramba, vários hotéis, só no Brasil foram mais de 200 hotéis, mas nossa, a nível global, de 5 mil, a gente fechou 3.100 hotéis aí. Então a gente está falando de caramba, bastante coisa. É. E a todo momento foi acompanhado aí numa velocidade inimaginável aí o número de informações que a gente teve, né? Entra MP, sai MP, entra protocolo, quem que vai ser o viajante de amanhã, o que é esse new normal. Então, tudo isso, uma velocidade de informação que puxa, a gente nunca viveu, né? Talvez a nossa geração aí, a primeira crise realmente vivida na nossa geração é essa daqui. A 2008 lá, que foi o estouro da bolsa lá nos Estados Unidos, não chegou tão, né? O uhum, imobiliário não chegou tão pesado quanto essa que pegou o mundo inteiro, né? verdade. Desprevenido. Então, para nós, o primeiro ponto foi o que a gente já fazia, né, de certa forma, dentro das unidades. A gente leva muito a sério essa parte de não só a segurança alimentar, mas a higiene, a qualidade.
já tinha selo ISO 9001, ISO 14001. Então, o AllSafe veio como um protocolo acima de qualquer coisa. É isso que a gente está vendendo, porque acho que os básicos a gente fazia bem feito. Mas tem tanta coisa nova, tem tanto procedimento novo, é tanta coisa nova para se fazer, para a gente poder atender, que a gente teve que se adequar. Então, dentro da Accor foi montado um comitê só para desenvolver esse AllSafe, os protocolos que iam ser feitos. A Accor contratou a Bureau Veritas, que é uma auditoria global aí que tem, e todos os hotéis que têm o AllSafe estão sendo auditados para ver se os protocolos realmente estão sendo seguidos. Então, hoje a gente meio que fala muito sobre AllSafe. Então, tá meio que back to the basic, assim. Então, a gente voltou para todos os hotéis ali, a gente tem que fazer isso daqui e tem que apresentar para o consumidor isso daí, né? E é bem legal, algumas lives que a gente está participando, escutar o próprio cliente, o próprio viajante falando disso, né? Que muitas vezes está escolhendo a Accor justamente por conta do AllSafe, por conta da segurança que está indo. Poxa, todo mundo com medo de sair de casa, medo de ir no mercado, medo de ir até a rua, mas encontra segurança dentro dos nossos hotéis. Então, esse foi um dos pontos altos aí da pandemia, que serviu de base para todas as outras coisas que estão interligadas. Do ponto de vista de inovação, a Accor sempre foi muito aberta para a inovação, mas a gente nunca viu acontecer tanta inovação num momento como esse. Né? Então, para você ter ideia, o Room Office aconteceu, eu participei do grupo que surgiu o Room Office, a gente montou vários grupos dentro da Accor de inovação, novos negócios, novas ofertas, tem um monte de grupo trabalhando em inovação e coisas novas para a gente trazer agora. E só, Danilo, e esses grupos que foram montados são pessoas de setores diferentes, de níveis diferentes, para um objetivo comum, né? Exatamente. Tem gente da parte de desenvolvimento trabalhando, tem gente de jurídico. Hoje eu interajo com o pessoal de fidelidade, de jurídico, de desenvolvimento, de marketing. Então, todas as áreas da empresa estão interagindo, financeiro, está todo mundo interagindo em prol do desenvolvimento e principalmente da inovação dentro da empresa. Então, o Room Office aconteceu em 2 semanas. Então, a gente fez uma reunião de brainstorming, decidiu o que ia ser feito, apresentou para o comitê diretivo da empresa, CEO e todo o ASAC da Accor aprovou isso, vamos fazer, e aconteceu em 2 semanas. Então, fez até um barulho muito grande globalmente aí, se a gente for falar. Eu vi muita notícia sobre. Exatamente. Então, nesse momento, eu trouxe bastante visibilidade para a Accor. O cliente ainda está conhecendo, a gente chegou a fazer pesquisa antes de lançar o Room Office para ver como que ia ser essa aceitação desse produto, né? Será que as pessoas iam usar? E hoje, você vê outras redes fazerem também. Então, é um produto muito real com a necessidade que vem. Então, por exemplo, você vê empresas saírem aí, deixar andares aí, ou então querer transformar áreas em coworking, etc. Por que não fechar, né, um andar de hotel para poder trabalhar de uma maneira mais aberta, assim, né? Esse open space que a gente está falando hoje em dia, por que uma empresa não larga um andar e de repente vem trabalhar num andar de hotel? Você tem uma área de convivência, você tem restaurante e principalmente a gente tem hospitalidade, né? Acho que esse é o principal. Então, em algum outro lugar que você acaba entrando, você acaba lidando com aquela recepção um pouco mais fria, tal, até chegar no ambiente do coworking ou da sala que você está, tal. Aqui a gente sempre teve isso vivo, né? Nosso core business é ser amável, né? É ser hospitaleiro. Então, acho que essa é uma grande vantagem que vem vindo junto com essa inovação. E eu só para acrescentar uma coisa, você falou isso, me veio na cabeça assim, porque a gente fala de hospitalidade, de hotelaria, fala da hospitalidade hospitalar, né, da hotelaria hospitalar. Daqui a pouco a gente vai começar agora com esse movimento falar de hotelaria para escritórios, né, hotelaria para coworking, o bem receber dentro do coworking, né? Olha que legal isso, né? Eu acho que a jogada hoje em dia, na verdade, a gente não vai ser mais hoteleiro, eu acho. A gente vai ser simplesmente um administrador. A gente vai sonhar muito alto e a gente vai ser um administrador de espaços vazios, eu acho. A gente vai ter que rentabilizar cada espaço vazio. Seja um restaurante, seja uma sala de evento, seja um quintal que você de repente deve ter aí no hostel, seja alguma coisa que te rentabilize esse espaço. Eu acho que essa é a grande missão da gente. A gente inovar frente a tanto espaço construído que a gente tem e poder levar isso para um investidor, para um proprietário, etc., na ponta, né, que a gente fala,
mas com a essência da gente, que é a hospitalidade. Então, assim surgiram as ideias. O Dark Kitchen não veio diferente disso. A Olha que oferta legal. Long Stay não veio diferente disso. Todas saíram do mesmo grupo e elas vêm acontecendo. Tem algumas outras, vou te falar, sendo trabalhadas. Eu não posso te dar um spoiler aqui do Confidencial. que é ainda, mas vou te falar que tem algumas delas que estão saindo muito em breve. Aí a gente já está falando de algumas já saírem para o mês que vem, já início do mês Que que vem, legal. já serem lançadas já. E, bom, algumas outras envolvem alguns parceiros, etc. A gente está... Mas a ideia central é rentabilizar os espaços vazios. É isso que a gente está pensando dentro da empresa. Nossa, muito legal. É uma mudança muito. Quando a gente fala em Accor, né, que tem 5.000 hotéis pelo mundo, essa mudança de juntar vários departamentos para criar um novo serviço em 2 semanas é algo inimaginável antes da pandemia, né? Então, é muito interessante ver todo esse movimento, uma empresa desse tamanho conseguir fazer isso de forma tão rápida, né? E É, as áreas abertas para inovação é o mais interessante que a gente consegue enxergar. Porque nem sempre a inovação, quando a gente sai com a ideia, ela sai perfeita, né? Então, uhum. todas as Tem a áreas... margem para erro, né? Tem que Exatamente, ter, todas as né? áreas integradas para poder... o que é que deu certo, o que é que não deu. O que não deu, a gente vai, regulariza isso daqui e acaba seguindo. Mas um ecossistema trabalhando para a inovação. Isso é muito lindo de ver, é Nossa, sensacional. muito legal. Isso não tinha antes, isso começou agora. Ou já tinha um Mais movimento forte, assim, não mas. era prioridade, vou te falar. Era Uhum, uma coisa que nós falávamos, nós tínhamos, uhum. havia uma abertura para isso, mas não era uma prioridade, um foco principal. Hoje em dia eu vejo já como um foco principal da empresa. Legal. E conta pra gente um pouquinho como é que é esse Dark Kitchen, que eu acho que tem muita gente aí também que tem hostel. A gente mesmo tem uma super cozinha lá, assim, não nível hotel Ibis, mas uma cozinha que pode ser utilizada para delivery. Conta um pouquinho como é que funciona esse Dark Kitchen, por favor. Legal. Dark Kitchen eu vou falar com propriedade, porque eu estou liderando o projeto. Eu Olha, que liderei desde o legal. princípio. Isso foi bem legal. O Dark Kitchen, na verdade, é um conceito que nasceu lá em 2018. Foi uma cozinha que, por incrível que pareça, explodiu no México. Então todo mundo fazia pedido de delivery dessa cozinha, e só que ninguém sabia onde era o restaurante. Quando foram descobrir, não tinha o restaurante. Então só tinha saída de delivery dessa cozinha e bombava. E daí começaram a surgir outros dark kitchens. Então, tem alguns locais que só fazem uma operação, mas tem, por exemplo, alguns chefes aqui em São Paulo mesmo, tem alguns chefes de restaurantes de luxo aí que botam 2, 3 operações na mesma cozinha. E isso Uhum. viabiliza muito o serviço. Você acaba usando a mesma equipe e você vem com uma receita incremental de vários outros restaurantes que você tem. Dizem aí os especialistas aí em F&B, dessas revistas, enfim, que é o novo food truck, vai ser o Dark Kitchen. Né? Então Olha. você vê exemplos como o Pat's Burger fazendo um super sucesso aqui em São Paulo, que meio é um hambúrguer artesanal igual do McDonald's, se você for Uhum. ver. O conceito muito igual àquele filme Fome de Poder, não sei se você já Uhum. assistiu, Sim. mas um conceito muito parecido com aquilo, um sanduíche simples, mas que você sente o gosto da carne com o hambúrguer, com tudo junto, e todos em modelo, no início, né, em Dark Kitchen, então ninguém sabia. Então a gente trouxe para dentro, nós temos algumas marcas, por exemplo, o Quesevite, por exemplo, que é uma marca de restaurante peruano que a gente já tem na rede, já bem consolidada, com mais de 7 unidades aí. Tem em Bogotá, tem em Lima, aqui em São Paulo a gente tem 2 unidades, Curitiba. A pizza do Esponta, por exemplo, que é uma massa napolitana, o B-Side Burger and Ball, o Taste It, que é uma marca do Puma. Então a gente está pegando tanto um scale econômico quanto marcas de luxo, pegou essa prateleira de marcas que a gente tinha de restaurante e fez isso aqui. Então hoje o Nossa. Taste It, o Puma, por exemplo, tem uma marca de luxo, mas faz a operação do Taste It e faz a operação do B-Side Burger and Ball. Então ele solta uma marca econômica e também solta uma comida Uhum. contemporânea, mais requintada dentro do delivery. Faz 2 operações na mesma cozinha. Se você Caramba. pegar o Ibiza Ibirapuera, integrou a pizza do Esponta, a pizza napolitana e faz o conceito novo de bar e petiscos dele, que chama Humano. Então, assim, é uma ideia que veio para ficar, na verdade. A gente ainda está engatinhando e está explorando quais são os potenciais dessas ideias. Entramos no máximo possível de plataformas aí para a gente poder criar Uhum. visibilidade, né?
porque a gente entende muito que a gente achar o que do algoritmo dessa plataforma, acho que é tirar o coelho da cartola e a gente nunca vai fazer. Então, a gente está trabalhando muito com essa visibilidade, entendendo onde está o cliente, como que ele reage, que é um cliente totalmente diferente, uma entrega totalmente diferente do que a gente faz aqui no restaurante. Né? Eu não tenho contato, eu não tenho uma ligação, eu não tenho a hospitalidade, que é o nosso forte, a gente não vai ter. Então, como é que eu entrego o valor dentro de uma caixinha? Então, a gente está explorando muito isso. O UOL está vindo muito forte junto, né? Nosso programa de fidelidade UOL. Eles estão entrando muito junto com a gente nessas ações. Olha, Então, que legal. exatamente. Já dá para linkar, né? O delivery. Total. Nossa, que demais isso. É o nosso hub, hoje está dentro de uma plataforma All. Para você ter ideia, o allcooking.com, allcooking.com, barra delivery, a gente tem uma plataforma exclusiva já para Dark Kitchen dentro dessa plataforma. Então a gente, ali você encontra todas as informações das unidades que estão participando, como que funciona, telefone, quer pegar no takeaway, com essa plataforma All. Além disso, os clientes pontuam hoje em alimentos e bebidas. Nossa, isso é o mais interessante. Então, você faz um pedido lá na plataforma, manda lá o teu cartão para a gente faz a pontuação para você. Você não precisa estar hospedado, mas só de comer aqui você já está pontuando já, e aí pontua bastante. E aí motiva, né? Ao invés de pedir nessas plataformas Uber Eats, iFood, poxa, se eu vou pontuar ali, por que não pedir direto deles, né? Você já é fiel, você já conhece, já tem a segurança. De novo, all safe, né? Vindo, então, poxa, tá todo mundo pedindo delivery, mas, né? Eu peço delivery dentro de um aplicativo. Para quem que eu tô pedindo? Como é essa cozinha? Você frequenta hotel, pô, você já veio num hotel da Costa, você já sabe como é, você já sabe o nível de qualidade, você já sabe aonde que a gente está querendo buscar. Então, acho que isso é o mais importante. Nossa, muito legal, porque quando a gente fala de Dark Kitchen, eu estava imaginando um outro cenário que os hostels, né, e pequenos hotéis estão adotando de você alugar para restaurantes, né, para delivery de restaurantes, enfim, de terceiros. A Cora, ela tem essa prateleira e conseguiu fazer o mix, não tinha entendido que era nesse formato. Muito legal mesmo. As nossas próprias operações hoje estão fazendo. E é legal que você, hoje, com a pandemia, com o quadro reduzido, você ter pessoas multifuncionais dentro das operações. Então, você tem um cozinheiro e um auxiliar hoje que fazem cardápio de 2 restaurantes em uma mesma cozinha. Né? Então, sensacional. É interessante. Isso é muito legal. E só mais uma coisa para acrescentar, que depois tem uma pergunta. Essa parte desses aplicativos, iFood e Uber Eats, é um novo mundo, né? A gente que está acostumado a lidar com OTA, com essa outra parte, normalmente essa parte de revenue management, né, que a gente faz para o ano inteiro, para 6 meses, a gente não fica muito olhando isso. O iFood ali, o Uber Eats, você tem que estar olhando todo dia, entender como é que é a dinâmica para conseguir chegar mais próximo do algoritmo, né? É uma dinâmica totalmente diferente, né? Perfeito. Se não tem a tua participação, teu gerenciamento principalmente, que não é plugar na plataforma, é o mais fácil. É o mais tranquilo de você fazer. Isso, você vai, negocia, ele te passa. Hoje em dia, muita gente, né, cresceu. O crescimento das plataformas aí durante a pandemia, acho que deu para notar, e do delivery e tal. Conversa direto com o motoboy. O motoboy passa um monte de informação, é super interessante. Faz até contrapontos de jornal, é muito interessante. Mas é super fácil de você plugar. Agora, gerenciar isso é super interessante. Cada detalhe, o detalhe de pagamento, como é que eu ganho notoriedade dentro de, sei lá, uma plataforma de 500 restaurantes ali, como que eu apareço ali na timeline do cliente para ele poder pedir? Será que ele conhece, mas será que ele sabe que eu tô lá? Quem nunca me viu? Como é que eu chamo a atenção dele? Então, para nós também, no meio digital, assim, é totalmente uma ótica diferente do que a gente tinha, igual você falou. De uma booking do Expedia ou mesmo de uma ferramenta igual o site da Accor, como que a gente vende agora comida dentro dessa plataforma? E não é a mesma coisa que eu faço um shooting de fotos do hotel, poxa, uma foto bonita, um profissional, tal, que a gente vai e carrega. Né? É tudo você gerenciando. E a participação gerencial nisso daí é fundamental, senão não acontece. Liberar promoção, bota ticket, enfim. Acho que esse a gente está explorando bastante e aprendendo bastante também.
Legal, é agilidade, né, para mudar rápido, né? Muito legal. Total, total. Aproveitando isso, tem uma pergunta aqui do Local Rocha, que é a Camila, minha sócia que está até fazendo essa pergunta. É nessa Legal. parte que você falou que tem os grupos de inovação, né? Que vocês criaram as ideias e botaram para a rua, né? Vocês determinam um tempo para identificar se vai dar certo ou não? Quando desistir? Tá bom. Ei, Camila, obrigado pela pergunta aí. A maioria das ideias a gente está lançando em MVP, né? Isso aí é utilizado bastante em startups, então a gente lança a ideia de uma maneira menor e se a ideia, se a gente consegue ajustando, chega no objetivo que a gente quer, a gente escala. Então, um exemplo é o Room Office. A gente iniciou o Room Office com os hotéis de São Paulo. Deu tão certo que em 2 semanas já foi para o Brasil inteiro. Então, foi muito rápido esse daí. O Dark Kitchen, hoje a gente começou em 6 hotéis. A gente, para evoluir com ele, está aguardando um teste aí de um período que a gente colocou. Colocamos alguns KPIs para poder atingir. Estamos ajustando algumas coisas durante esse processo. Dando certo, a gente segue aí em escalada para outros hotéis já. Então, cada projeto tem uma análise diferente. Depende muito, porque alguns são mais rápidos, outros são mais complicados para a gente poder gerenciar. Outros são muito novos também, então a gente não entende, mas respondendo a maioria em MVP. A gente lança ele pequeno para poder ir escalando depois. É muito legal ver uma empresa desse tamanho falando de MVP, né? Falando de conceito de startup, de conceito de pequenas empresas que criam produto, joga para a rua, vai consertando, vai mudando, vai acertando todo o processo. Isso é muito legal ver esse movimento. Mas cada vez mais isso daí. E eu acho que hoje, com essa crise que a gente está passando, eu falo muito com a minha equipe isso também. É pensamento de startup que a gente tem que ter. Né? Uhum. Fazer muito com pouco, né? Então, se a gente conseguir introduzir isso numa empresa do tamanho da Accor, num hotel, igual aqui, 308 Uhum. quartos, você conseguir Nossa. mudar o mindset das pessoas, poxa, a gente tem que fazer muito com pouco, tem que ter pensamento startup, tem que escalar, tem que ter multifuncional, tem que ser autodisciplina, né? Então, eu acho que aí, esses são os novos testes aí das pessoas, dos profissionais aí do futuro, que vão passar por Uhum. essa pandemia e que realmente vão se destacar. Eu acho que esse é o principal. Legal. E, Danilo, você está nas duas frentes, né? Você está como gerência, né? Na parte ali da gerência do hotel, e você também está nos grupos aí dessa parte, dessa task Sim, force, né? Como é que você, e dentro do hotel, enquanto líder mesmo, conduziu todas essas mudanças? Como é que foi isso para você? legal. Bom, como eu falei, né? Nunca tínhamos passado uma crise de verdade, né? Eu vou contar até o storytelling aqui do hotel. A gente estava saindo de uma reunião de estratégia com a minha equipe de chefias. E a gente estava saindo assim, com o olho brilhando, com aquela coisa, vamos lá fazer, virar, acontecer. E no dia do almoço, no último dia da reunião, na hora do almoço, começaram as notícias da pandemia. Foi aquela quinta-feira fatídica aí que todo mundo lembra. Uhum. Acho que foi dia 13 de março, se não me engano. E aí começou a pipocar essas notícias tal. Aí já foi dia 14, já ocupação do hotel assim. Cancela show do Backstreet Boys que ia ter no domingo. Fecha Nossa. o hotel, vamos fechar o hotel e aí tudo assim, né? Então, eu acho que os principais pontos, né? Uma das coisas que eu mais levei e até me espelhei bastante no meu gestor, o Carlos Bernardo, professor de turismo também, acho que ele é bem conhecido aí no trade. É, uma é a comunicação, como que a gente se comunica nesse momento, papel nosso como líder nesse momento. Né? Então, a todo momento, a gente manteve transparência. Né? Não escondemos informação nenhuma. A todo momento, os colaboradores estavam sabendo o que estava acontecendo, né? Em termos de estratégia, né? Em termos de posicionamento, mas em termos internos, um pouco mais internos aqui do hotel mesmo. Né? Como é que a gente ia guiar, o que é que vinha de lei, o que é que não vinha, o que é que a gente ia poder fazer. O hotel vai abrir logo, não vai. Né? O que, que Uhum. tem de benefício? Vamos ter que desligar pessoas. Então, a todo momento, a gente abriu muito leque com Legal. isso e foi muito sincero. Eu acho que esse foi muito ponto. É o primeiro ponto. Eu acho que o segundo ponto, eu acho que todo gestor teve que ter isso e terá que ter daqui para frente também, é se manter calmo. É um momento de crise, então você tem que se manter calmo, paciente e otimista principalmente, né? Olhar o lado cheio do copo, né?
Isso aí vai passar, né? É um momento, eu costumo dizer que é um momento, uma parte muito pequena da nossa extensa vida, né? Tô com 35 anos e a gente está o quê? 6 meses aí dentro de uma pandemia. Né? Então, puta, o que é 6 meses para 35 anos? Né? O que esse momento vai me trazer de aprendizado para o futuro? Né? O próprio pensamento de startup aí que eu estava falando para você. Então, como é que eu vou aprender com isso tudo? Como é que eu vou aprender não só como líder, gestor, mas como pessoa? Né? Eu acho que não ser cruel nesse momento, eu acho que é o melhor mandato aí que a gente pode dar para todo mundo. E eu acho que esse é o principal ponto e foi o que eu tentei adotar nesse ponto. E se manter calmo. É muita informação, é muita coisa, é muita decisão, né? Então, eu acho que esse momento normalmente não tem decisão certa ou decisão errada. As decisões trazem consequências e muitas vezes você estando no papel de decidir, você tem que cumprir só o seu papel, só e, enfim, da melhor maneira possível. Verdade, e é isso, é uma coisa muito nova para todo mundo, né? Então, ninguém passou, assim, da nossa geração, passou por uma situação dessa, né? Então, para você tomar decisões assertivas, é muito mais difícil. E é isso que você falou, eu tenho visto muito comigo e com a minha sócia também. Acabou sendo para a gente, pelo menos, enquanto pessoas, enquanto empreendedores, um processo de evolução, assim, sabe? A gente aprendeu muita coisa, repensou muita coisa dentro do hostel, dentro do que a gente fazia. A gente tinha um conceito antes de expansão. Você tem uma ideia, dia 18 de março a gente tinha uma viagem marcada para Belém para ir abrir uma outra unidade em Belém esse ano. Esse era o Olha, nosso planejamento desse ano. Quando aconteceu isso tudo, virou totalmente a nossa mente. A gente viu que, poxa, tem outras coisas que a gente precisa e pode trabalhar aqui em Manaus, em Presidente Figueiredo, que a gente tem unidade, ao invés de a gente ter esse pensamento de crescimento o tempo inteiro. Então, trouxe muitos aprendizados para a gente também. Então, e é um pouco disso de você se entregar um pouco nesse processo, né? Também não se culpar tanto de ter tomado alguma decisão errada, alguma coisa. Não tem jeito, é novo para todo mundo, né? exatamente. A gente está aprendendo com o que vem acontecendo. Mas eu acho que o principal dessa pandemia é que fez a gente observar o mundo daqui, né? A gente Uhum. subiu assim como uma águia e começou a observar a nossa vida, não só no corporativo, mas pessoal também, né? E aí rever algumas decisões que a gente ia tomar e de repente, será que é o momento? O que é que a gente vai fazer? E como a gente vai fazer isso da melhor maneira, né? Mas acho que Verdade. é um aprendizado. Legal. Muito legal, Danilo. Só uma última pergunta antes da gente ir para a nossa segunda parte. Em relação a esses novos serviços, os gerentes dos hotéis, eles tiveram alguma autonomia, enfim, para fazer alguma mudança, para criar alguma coisa? Como é que foi esse processo para poder conseguir, vamos dizer assim, espalhar para todos os hotéis? Legal. Bom, a gente, para cada um dos projetos, normalmente a gente manda um book, né? Para nós colocarmos os básicos aí, tá? As premissas básicas aí para você montar um room office, por exemplo, né? Quais são os básicos? Porque normalmente o room office você não tem uma premissa de compra de imóvel. Nesse momento ninguém pode investir. Então a gente está usando muito o que você tem ali na unidade para manter algo vendável, digamos assim. Uhum. Então, essa liberdade que cada gerente teve e a criatividade para criar dentro do home office. Então, você tem a peça básica que você precisa, mas dentro você pode criar. No projeto do Dark Kitchen, totalmente cooperativo o processo do Dark Kitchen. A gente faz uma reunião a cada 15 dias aí, aprende um pouco mais, escuta, o que eu posso mudar. A pizza do Esponta só tinha pizza individual, entrou com pizza grande também, não tínhamos isso antigamente nem no cardápio do Esponta, então isso foi uma troca e uma necessidade que a gente viu antes de lançar o projeto, ideia de um dos gerentes aí que ia Uhum. participar do projeto. Então é democrático, né? A gente montou agora um comitê chamado Shadow Committee, que está cuidando, é um grupo de millennials junto com técnicos especialistas em F&B, para olhar de fora o nosso Dark Kitchen e aí trazer sugestões, trazer ideias de benchmarking, trazer o que, que a concorrência está fazendo, o que, que os restaurantes de fora estão fazendo em termos de delivery para a gente crescer o projeto. Isso a gente tem 1 mês de projeto. Então aí a gente incorporou aí mais 10 pessoas aí com uma mente Uhum. totalmente diferente do que estão dentro para a gente oxigenar o projeto e aí poder escalar um pouco mais rápido.
Olha, muito legal isso de trazer pessoas de fora, né, para ter uma visão diferente, né? Isso é muito legal mesmo, Danilo. Bom, vamos seguir então para a nossa segunda parte da conversa. É um pouco mais relacionada à hospedagem, né? Que muita coisa mudou, muita coisa está mudando, né, nessa retomada, assim, principalmente em relação à hospedagem, novos protocolos de segurança, a mudança no perfil e preferência dos clientes, até mudança de clientes em muitos hotéis, né? Está tendo clientes diferentes do que eram antes. Quais estão sendo os desafios para conseguir se adequar a todas essas mudanças no âmbito de hospedagem? Tá. Bom, nunca. A gente sempre olha muito o mercado globalmente, né? A gente tenta olhar, né, para a nossa praça, a gente tenta olhar um pouco mais à frente, recebendo notícias de fora, etc. Então a gente fez muito benchmarking com o que vinha, por exemplo, de retomada da China, dos Estados Uhum, Unidos, etc. Chega no Brasil, o público reage totalmente diferente do que é de fora. Algumas coisas se replicaram, né? Mais viagens de carro, o pessoal indo para uhum, interior, o pessoal já desculpa o termo, mas de saco cheio da pandemia, indo para praia, lotando praias, etc. Então isso a gente está vendo de resultado, né, no em nossos hotéis aí. Então os hotéis de interior um pouco melhores de ocupação, recebendo mais gente que está viajando de carro, o pessoal buscando uma região mais litoral e a gente com um pouco mais de dificuldade na capital. Né? Capital hoje de São Paulo, mês passado, com 9% de ocupação nos hotéis aí da capital. nossa, Então, por quê? Porque a gente depende de evento, a gente depende de feira, a gente depende de show. Então, o público corporativo, né, é muito vivo aqui dentro de São Paulo. As empresas proibidas de viajar, algumas empresas não trabalhando mais aí, deixando escritórios, etc. Então, a gente teve que se adequar a quem é que estava viajando aí. Então, né, vamos fazer uma busca de quem é o cliente que está viajando e, de novo, todas as áreas da empresa, área de vendas, área de RM, todo mundo integrado para ver aonde é que estava esse cliente. Então, para você ter ideia, falar específico no meu hotel, 80% dos clientes de agosto foram de reservas diretas. Então, isso, para a gente quase não teve reserva de OTA, né? uhum, O número de dias do cliente mudou muito o número de dias de compra. Antigamente ele comprava com D-5, D-6, hoje ele é D-1, D-2. Às vezes vem sem reserva e compra aqui no balcão. O número de walk-in dos uhum, hotéis aumentou aí exponencialmente. E um cuidado muito grande para a gente também não entrar dentro do trade numa guerra de preço. Né? A gente está incluindo o sim, com protocolo, certeza. né? A gente continua com o mesmo nível de qualidade, a gente, instrução, treinamento de colaborador, recebendo o cliente então, com o mesmo nível de qualidade, para a gente dar um downgrade no preço, que vai ser por um momento também. Então, esse cuidado a gente teve que tomar também. Não só para não cair em uma pilha, digamos assim, de mercado, para a gente não reagir mal a isso, mas sim direcionar o preço justo para o momento. Lógico, não dá para cobrar a mesma coisa que antes, não, mas também não posso doar uma diária. A gente está em Uhum, crise também, né? A gente tem conta com para pagar aqui certeza. dentro do hotel, tem uma folha de pagamento rodando, apesar de menor, ainda tem, né? Então, assim, eu senti muito comportamento do cliente no início, entendendo muito o que eram esses protocolos mesmo, né? Como é que eu chego, né? Eu toco no quê? Eu peço, né, a Que legal. comida, como é que funciona o cardápio digital, por exemplo. Dificuldade de algumas pessoas em manejar um cardápio digital e hoje eu sinto as pessoas muito mais acostumadas com isso. Né? Uhum, Então você tem no hotel, são mais 150 protocolos aí dentro do AllSafe, então separação de filas, né, o distanciamento aí, as barreiras, então você vê a pessoa um pouco menos estranhar isso daí, já está muito mais normal, aprender a conviver com isso. Chegar no café da manhã, fazer um pedido, ver que não tem aquele buffet, muitas o vezes você vai buffet, né? receber um à la carte, vai saber escolher aquilo ali, né? Não é menos opção, é Uhum, você que escolheu um uhum. pouco, na verdade, mas é que você chegava no café da manhã de hotel, né, sonho de consumo, né? Você Verdade. chega lá e vê o grande buffet, e vê aquelas coisas, só que mudou tudo. Então, acho que o desafio para nós, frente a esse novo cliente, né, o novo comportamento do cliente, é muito nesse ponto. Como é que a gente gera valor agregado frente ao que a gente vem oferecendo com tanto protocolo e como é que a gente demonstra o lado Hearst, né, da gente. O Hearst é Heart mais Artist,
decoração e artista. Como é que a gente demonstra isso daí para o cliente, né? Com máscara, né? Com uma barreira aqui. A gente falava de tirar a barreira de todo hotel. O cliente não pode ter barreiras no hotel. Ele paga diária, ele pode frequentar, ele pode entrar no restaurante depois do horário que fecha, ele pode usar o lobby para poder usar o computador. Então, muda um pouco, né? Como que a gente vai fazer isso? Né? Como é que a gente vai fazer para poder atender se nem o sorriso meu ele está vendo mais, né? Ele vê por essa função aqui, mas o sorriso então acho dos que olhos, né? esse é o grande desafio da gente hoje em dia. Como é que a gente demonstra a hospitalidade aí que a gente está falando com tanto protocolo, distanciamento, don't touch me. Então acho que isso é importante, né? Então, esse é o desafio nosso, eu acho. Mas, assim, hoje tá muito mais comum. No começo é estranho, né? É igual você cruzar o braço ao contrário do que você cruza normalmente. No começo é estranho, depois a gente vai acostumando, né? Que legal, é. E interessante que a gente, quando voltou agora com a nossa unidade de Manaus do Figueiredo, a gente até desenvolveu um treinamento para comunicar, assim, o bem receber com segurança. Como mesmo com todos os protocolos, a gente continua com bem receber. É um pouco mais difícil, mas ele não é impossível, né? Então é legal que acaba sendo o desafio de vocês também. É legal ver que a gente não está sozinho nessa, né? Não tá, não tá. Tem um comentário aqui da Adelana, que aqui em São Luís os clientes são bem teimosos, não usam máscara, é um grande desafio mesmo. Como é que foi para a equipe de vocês, até assim, só compartilhando do hostel? Antes da gente abrir, a gente ficou com o nosso maior medo, assim, né, sofrendo por antecipação, vamos dizer assim, era como que os clientes iriam reagir com os protocolos. Iam deixar a gente fazer a higienização das malas, iam respeitar o distanciamento, iam usar máscara. A gente ficou com muito medo, mas graças a Deus, assim, 99%, assim, está sendo muito melhor do que a gente esperava. O pessoal, eles estão muito abertos, assim, sabe? Estão entendendo, olha, o café da manhã não tem mais o buffet, alguns falam, poxa, a gente não pode... Mas, olha, eu entendo, é o protocolo, é assim mesmo, sabe? O check-in demora um pouquinho mais, que a gente faz a higienização da mala. Eu entendo, é o protocolo, tudo bem. Então, como é que está sendo essa reação do cliente quando vocês conversam? Tem tido alguns problemas? E caso tenha alguns problemas, como é que vocês estão gerindo isso? Legal. Eu acho que tem caso a caso, mas é igual você falou, acho que 99% deles aí a gente não tem problema. É o cliente Legal. Que já está acostumado já e que já está adaptado a esse novo normal. Ele sabe que ele vai encontrar isso daí e muitas vezes ele está esperando encontrar isso daí. Né? Estranho se chegar lá e não tiver. Né? Acredito que gera uma reclamação e uma frustração muito grande. Né? Hoje em dia, um probleminha de limpeza que você tiver no apartamento vai ser muito mais potencializado quanto você tinha antigamente. Né? Então, esse cuidado tem que ser tomado e tem que ser respeitado. Eu acho que o que a gente procura passar muito é que a responsabilidade não é do hotel, é uma responsabilidade mundial, de cada cidadão, de você como pessoa, a cuidar não só do teu bem-estar, mas da tua saúde e da minha também. Essa foi uma das mensagens que nós passamos, inclusive, na reintegração da equipe. Né? A responsabilidade não é minha, Danilo, que sou gerente, a responsabilidade é de todos. Cada um de vocês é o embaixador do AllSafe. O selo AllSafe tem que estar tatuado aqui, porque você vai ter que orientar o cliente. Você vai pegar assim, poxa, o cliente que não quer usar máscara. Mostrar para ele que, poxa, esse ambiente aqui, ele está agredindo a saúde do próximo aqui, né? Então, poxa, a gente não faz uma quarentena de 24 horas e não ocupa um quarto de um dia para o outro à toa. É porque a gente está preocupado com a tua segurança, né? Então, a gente está no meio de uma pandemia, a gente ainda não tem vacina, mas a responsabilidade é de todo mundo. Então, se todo mundo encarar com responsabilidade isso daí, a gente vai passar por essa pandemia muito rápido. Muito legal. Você falar essa questão que o AllSafe tem que estar tatuado em todo mundo. Porque agora, mais do que nunca, todo mundo é da limpeza também. Todo mundo é dessa parte do protocolo, né? A gente era um pouco difícil nas reuniões, ainda mais de hotel grande, tentar passar essa mensagem, né? Que todo mundo é da limpeza, todo mundo tem que ajudar. Agora, mais do que nunca, todo mundo tem que saber dos protocolos. Porque por mais que vocês tenham o AllSafe, se a pessoa chega lá, enfim, com algum colaborador do hotel, seja ele do restaurante, seja de qualquer setor, e pergunte alguma coisa, essa pessoa ela tem que responder com propriedade, né? Ela tem que saber como é que são os protocolos feitos, os produtos.
Perfeitamente. Dentro da auditoria que eu falei para você, inclusive tem entrevista com colaboradores. E eles perguntam os pontos de acordo com a área da pessoa ali e tal. Mas o mais legal que você falou é as pessoas saberem, né, um pouco mais de tudo. Eu volto na multifuncionalidade desse novo colaborador. Hoje mesmo, 3 horas da tarde aqui, eu estava com o recepcionista limpando o chão do lobby aqui, porque estava sujo. Ventou, entrou sujeira. E ele, poxa, tava sujo aqui. Eu peguei e vim varrer aqui, vim limpar. Uhum. E é o que eu te falei, potencializa, né? Uma pegada de sapato hoje no lobby é muito diferente do que antigamente. E Uhum. é legal você ver essa tradução do dia a dia. A gente tinha muita dúvida, né? Poxa, a gente vai passar mais 150 protocolos aqui do que já tinha. Como é que eles vão reagir? Como é que a equipe vai abraçar? Como é que vai chegar na ponta? Será que num primeiro momento todo mundo lembra e depois esquece? Puxa, informação espalhada pelo hotel inteiro, a todo momento a Uhum. gente fala, e assim, daqui da gerência, a camareira, todo mundo tem que saber, e tem que saber fazer um apartamento, tem que saber qual é a roupa que você vai vestir para poder entrar, porque você pode prejudicar todo mundo, né? É verdade. E é legal essa parte do treinamento. A gente, inclusive, agora para o hostel, a gente está começando a usar os produtos que a Accor usa, que é o Alpha HP, né? O tal Alpha HP, Ah, que é que super legal. conhecido. E aí a gente começou a utilizar, teve um treinamento com toda a equipe, e agora todo mundo sabe fazer um apartamento, todo mundo sabe como fazer um apartamento. Isso também dá um senso ali de comunidade, né? De união entre todo mundo. Porque Senso de a gente é comunidade. muito pequeno, né? Então, o hostel, a gente tem 4 colaboradores, 5 colaboradores, é uma unidade pequena. Então, junta ainda mais e dá esse senso de coletividade para o bem do cliente. Perfeitamente, você falou tudo. Acho que esse senso de comunidade aí nunca é mais visto, principalmente nos bastidores, né, que a gente fala, né? A gente, inclusive, tem o restaurante dos colaboradores aqui, é o bastidores que a gente chama. Uhum. Nos bastidores mais do que nunca, né? Então, você tem que estar atento a isso daí com o teu colega, a hora que você vai trocar de roupa, você não entra no banheiro a hora que o outro estiver se trocando. Então, é nós cuidando de nós mesmos e cuidando dos clientes também. Uhum. Legal, é verdade. Que aí quando eles começam a ter esse senso deles, eles conseguem transparecer isso para o cliente. Isso é muito legal. Porque não Perfeitamente, adianta a gente também perfeitamente. falar, né, assim, a gente passar esses protocolos, olha, precisa isso para o cliente, para o cliente, para o cliente. Tá. E como é que você está cuidando de você? Como é que você está cuidando dos seus colegas aqui de trabalho? Sabe que é importante você tirar o uniforme para você ir para casa, para você cuidar da sua família. Você está fazendo isso? Então é legal a gente resgatar um pouquinho para o colaborador e aí, por consequência, o colaborador acaba cuidando do cliente, do hóspede, né? É isso, é um aprendizado de vida, né? Quando a gente lançou até na Coro a ISO 14001, né, que a gente falava de Que legal. separação de lixo, né, de economizar energia, a gente aprende para a vida isso daí, né? Você não vai aprender só para você utilizar aqui dentro do hotel. Você vai aprender para a tua vida. E o AllSafe também é a mesma coisa. Preocupação da gente, poxa, como é que você veio, né, de condução? A condução tá cheia. Mas como é que você se cuida ali dentro? Como é que você consegue, né, ter essa separação? Você está usando a tua máscara? Será que dá para manter o distanciamento? Se cuidar para chegar aqui, tirar a roupa que você veio, tomar um banho e vestir a tua roupa de trabalho, né? Você ter uma máscara, EPI, nossa, quanto EPI que a gente tem hoje em dia. Já tinha muito, né? Hoje tem muito Uhum. mais. Então, como é que você tem uma ideia? Por colaborador, a gente deu 6 máscaras. Eles têm que trocar Olha. em um turno 3 vezes de máscara. Foi até Uhum. interessante, foi até uma best practice que a gente colocou. A gente colocou uma máscara de cada cor. Então a gente consegue Que legal. gerenciar a máscara pelo horário. Então se eu olho, poxa, você está Muito com a legal. máscara cinza, pô, você entrou no mesmo horário que eu, pô, não, é a vermelha, eu já estou de vermelha. Então um consegue ajudar o outro, inclusive, com isso. Isso é interessante. Que sensacional, né? Como essas soluções vão surgindo, né? Exato, né? A gente vai aprendendo e vai inovando ainda em cima, né? Muito legal. E é legal você falar essa questão que é aprendizado para a vida, que pelo menos eu vejo para os pequenos hotéis, né? A Cora ela já tinha um super protocolo de limpeza mesmo, né? Muita coisa vocês já faziam. Agora para os pequenos hotéis, hotéis independentes, pousadas, eu acho que em algum momento talvez a máscara mais para frente não seja mais necessária, algumas coisas não sejam mais necessárias mais para frente, mas essa parte da profissionalização da limpeza, que as grandes redes hoteleiras já fazem há bastante tempo, eu acho que essa boa prática vai se espalhar para esses pequenos hotéis, e aqueles que não aderirem vão ficar para trás. O que você acha disso?
Eu acho que isso daí vai ser o básico, na verdade, né? Na verdade, para a gente já era o básico, né? É, Então, sim. poxa, você ter um hotel limpo, né, para receber um cliente já era o básico. Mas eu acho que o cliente vai exigir isso. Eu acho que não tinha tanta uma exigência do cliente. Às vezes o cliente estava muito preocupado em pagar um preço barato, mas sem Sim. saber o que ele está comprando, sem saber o que fazia na cozinha ali, né? Então, precisa ter essa cobrança do público e aí a preocupação, né, a responsabilidade de todo mundo. Poxa, eu estou indo para tal hotel, pago R$ 100 a menos. Você realmente acha que você vai ter o mesmo tratamento que em um dos nossos hotéis? Que, poxa, igual você falou, ó, a gente usa produto referenciado, Alfa HP, sabe qual é a procedência, enfim, tem um tanto de coisa que envolve, né, essa logística, esse back-office aí, que o cliente vai começar a pensar nisso, né? Vai falar, poxa Uhum. vida, será que realmente esse enxoval está limpo, né? Será que foi lavado numa lavanderia com tratamento de água? E muita preocupação que eu vejo também com o meio ambiente daqui para frente, né? Eu acho que vai vir Perfeito. muito mais, está muito em voga hoje, né? Acho que a imprensa está fazendo muito contrapontos aí, etc. Tá todo mundo vendo. Muitos são modinha, mas mesmo modinha aprendendo com isso, falando sobre isso. Então essa preocupação vai aumentar. E isso vai ser muito importante a nível global. Eu acho que para os nossos filhos aí, isso aí vai ser muito importante, cada vez falar mais e exigir mais ações para o meio ambiente. Eu acho que vai estar muito em voga daqui para frente essas duas coisas. Que legal. Eu fico muito feliz de você estar falando essa questão do meio ambiente, porque era uma visão nossa também. A gente, nesse novo normal, a gente fala assim, poxa, a questão da sustentabilidade, ela vai vir muito forte. E quando a gente fala de sustentabilidade, a gente pensa muito só na separar lixo, fazer essas coisas, mas tem o tripé, né? O social, o econômico e o ecológico, né? É esse tripé que é trabalhado. Então tem muita coisa que você pode fazer. E aí esse foi uma das razões que a gente pensou, poxa, será que a gente precisa crescer, abrir outras unidades em outro lugar nesse momento? Será que a gente não consegue prosperar aqui dentro de Manaus? Que a gente não consegue ter um impacto positivo maior antes de pensar em crescer? Então a gente teve esse aprendizado muito conectado com a sustentabilidade. Fico feliz que seja uma visão sua também. Com certeza. Eu acho que vai ser visão. Já, globalmente já se fala muito, mas eu acho que vai ser visão do mundo, de cada família, eu acho, cada vez mais, né? Você vê pequenas ações seria a reciclagem, a separação de óleo, entrando dentro de condomínios residenciais aí hoje em dia, muito daqui a Uhum, pouco a gente já está falando de outras coisas, né? De preservação, de incentivo à comunidade local, que também é tão perfeito. importante quanto, né? Preservação de Uhum. espécies aí, desmatamento, que também está muito forte. Eu acho que as pessoas realmente vão começar a cobrar isso, a botar a mão na consciência por isso. Muito legal. E uma dúvida que você falou em relação a essa questão dos hóspedes, eu fiquei um pouco curioso, porque aqui em Manaus a gente também teve o mesmo movimento, assim. Na verdade, em relação à questão das reservas diretas. Nossa reserva de OTA caiu, assim, tá um quarto do que era antes, em relação à porcentagem total. A questão de walk-in, a gente não recebe tanto porque a gente está em Manaus, né? A logística é muito Tá? mais complicada, né? Tem que chegar ou Sim. avião ou barco, então a pessoa se prepara um pouquinho. Mas esse público que está chegando para você é um público que, por exemplo, já é retorno, já era hóspede? Como é que eles estão chegando diretamente no hotel? Eles já eram hóspedes antes? Ou eles, enfim, como é que está sendo isso? Tá. Eu acho que a compra hoje é 67% digital, né? Então, uma notoriedade dentro de rede social, dentro de uma visibilidade web, é muito importante. Sites como o TripAdvisor, uma boa avaliação até no Booking, uma boa avaliação no Google, uma interação com o cliente, te dá um background muito grande para esse cliente chegar aí na porta da tua unidade. Né? Na região aqui, a gente tem mais de 10 hotéis num raio de 2 quilômetros. Por que esse cara vai escolher o meu hotel? Né? Por quê? Bom, eu acho que é um trabalho interno, muito de qualidade, né? Como é que você performa em qualidade, traduz isso, mas como você comunica dentro do digital aí. Então, acho que esse é um dos pontos mais importantes. Você ter presença no digital para esse cliente chegar na porta do teu hotel. Eu acho que esse é um dos pontos mais importantes aí para o cliente poder chegar. Né? Hoje em dia não tem mais outdoor, né, para você colocar, é Uhum. muito difícil você ver, né? As práticas que a gente usava de marketing hoje em dia é muito mais difícil. Como é que você impacta o cliente no smartphone dele?
né? Então, para ele poder chegar aqui a hora que ele estiver pesquisando um preço. Então, alguns clientes são clientes que já vinham já, mas muitos dos clientes de agora são clientes que não nos conheciam, né? Que Cliente que está sensacional. passando e principalmente Legal. cuidado da gente explicar, né? O padrão da marca, o frigobar está desabastecido, Ah, né? sim, é Os verdade. protocolos de qualidade. Então o Uhum. desafio acaba ficando bem maior com relação a isso, mas você sente que é um cliente que está mais open mind, assim. Ele está Uhum. suscetível a essa aventura aí, a testar isso daqui, né? Que Mas legal. você pega bastante gente cansada, né, de pandemia. Esses dias eu recebi duas clientes do Sul aqui. A gente não aguentava mais a pandemia, a gente veio dar um passeio aqui. Então, 4 dias em Uhum. São Paulo e tal. Se sentiram super bem aqui dentro, né? Super legal, mas foi a relevância dentro de redes que trouxe ela para cá. Que Então, legal. o mesmo, eu vou dizer que hoje a gente tem o mesmo problema, o mesmo desafio que a gente tem no Dark Kitchen aí, né? Como você cria relevância onde a fatia do bolo é menor e quem tem para comer o bolo são os mesmos hotéis aí, né? Uhum. Nossa, muito legal isso. E essa parte que você falou de estar no digital é, é interessante que hoje ele acaba sendo consequência de um bom trabalho, mais do que nunca e de forma muito mais transparente. Porque a pessoa abre o Google, já cai ali já quais são os comentários, os reviews que você tem, né? Então, antes era o outdoor, que a pessoa viu o outdoor bonito, viu a foto, poxa, legal, esse hotel. Hoje não, ela vê o que estão falando desse hotel. Então, isso acaba sendo uma forma muito mais transparente. E quem faz o bom trabalho, como a Cor, como a gente faz o bom trabalho, é consequência, né, de todo esse processo que a gente faz. Né? É isso aí. Voltando, é muito legal, né? Não é criar alguma coisa, mas é o dia a dia da gente, né? Cada minuto que você Exato. passa em treinamento, é cada orientação que você faz junto com a equipe, é cada participação tua na operação, escutando o cliente, transformando o teu hotel mediante esse feedback que ele está dando, essa interação que ele está dando. Eu acho que isso é muito importante. Eu acho que o negócio a gente faz junto, né? É colaborador, é investidor, somos nós, é o cliente. Então, se a gente está com o ouvido aberto, ouvi um termo esses dias japonês, chama Shoshin, que é mente de principiante. Então, se você tem a mente de principiante sempre, você está sempre aprendendo, você está sempre evoluindo, e isso vai lá nas redes sociais, né? Ele vai comentar. O Uhum. boca a boca hoje não é com teu amigo, né? É com a Uhum. tua rede, né? É com uma pessoa que você nunca viu, mas está comentando de você ali no Google e vai criar relevância, né? Então, é importante que o bastidor esteja muito bem preparado para refletir lá na rede social, que vai ser basicamente a cara, né? Uhum. Nossa, muito legal. Danilo, a gente está chegando no final aqui da nossa conversa. Queria Ótimo. agradecer. Foi muito legal. Olha, muita coisa nova, muita coisa boa, muito aprendizado. Para quem está assistindo a gente, essa conversa vai ficar gravada no nosso IGTV também. A gente vai botar no YouTube. Então, se alguém quiser assistir depois, porque teve muita coisa legal que a gente conversou. Danilo, mais uma vez, obrigado. Acho que acabou sendo pouco tempo até. Tem mais conversa. Quem sabe a gente não marca uma outra live aí Vamos um fazer pouquinho outra. mais para frente. Foi muito legal. E eu queria que, para fechar, se deixasse uma mensagem para quem está assistindo a gente, tanto quem trabalha, né, na operação, quanto quem é líder, quem é empreendedor, uma mensagem dessa retomada de tudo que você está vendo. Legal. Acho que a principal mensagem que fica é otimismo. A gente vai passar dessa. É um momento muito pequeno, de novo, né? Frente ao tamanho da vida da gente, tanta coisa que a gente já passou, né? Mantenham-se com as mentes, né, de principiantes, né? Então é hora da gente aprender, da gente reaprender, da gente fazer coisas novas, da gente ser multifuncional e viver esse momento de verdade. Não vai adiantar ficar reclamando, né? Ah, poxa vida, eu tô com redução. Ah, poxa vida, eu não tô conseguindo fazer tal coisa. Ah, eu tô com muita coisa. É hora da gente arregaçar a manga e vamos para lá, vamos fazer. Então a gente vai passar esse momento. Então é paciência, otimismo e vamos olhar pelo lado cheio do copo. Isso vai passar. Já está passando, graças a Já Deus, está né? Mas passando, é vai verdade. passar. Então essa é a minha mensagem. Paciência, otimismo e mente de principiante, principalmente. Muito legal, legal. Tá certo, Danilo. Gente, muito obrigado por assistir a gente aí, todo mundo que participou. Lembrando que ela vai ficar gravado. Semana que vem a gente tem a outra roda, que é a última roda desse tema central de retomada, que eu vou estar contando um pouquinho sobre a academia local hosta, que é assim como Dark Kitchen,
como o Home Office é um projeto que nasceu do Localhost durante essa pandemia, de conteúdo, de treinamento, de desenvolvimento, e justamente a Roda faz parte disso. Então, a gente se vê na quarta-feira que vem, 6 horas, horário Manaus, 7 horas, horário São Paulo, resto do Brasil, quase todo. Tá certo, Danilo? Muito obrigado. Parabéns aí pelo trabalho e vamos marcar uma próxima, que foi muito assunto legal. Vamos, com certeza. Super obrigado, lisonjeadíssimo de estar participando disso daqui, essa energia, essa troca aqui. Espero te conhecer pessoalmente, acho que o pessoal da live nem sabe, a gente nem se conhece pessoalmente. É verdade. Mas, poxa, super obrigado. Continua com esse projeto. Acho que putz, esse negócio de sustentabilidade que vocês estão pensando para crescimento, fantástico. O que precisar de mim, estou aí para ajudar, para contribuir. Essa troca é muito rica para mim e nessa live aqui, uma horinha aqui, o que eu aprendi contigo aí também, essa troca foi bem rica. Obrigado mesmo, mesmo, mesmo. Obrigado, Danilo. Um abraço aí, boa noite aí, boa sorte aí para todos nós. Para nós, sucesso. Sucesso. Tchau, tchau. Tchau.